Bom, boa tarde. Meu nome é Michele, eu tenho 32 anos. Tenho duas filhas, a Clara e a Carol. Clara com 7, Carol com 10. E a convite dos meninos do canal, vou responder algumas perguntas para vocês. A primeira, quais são seus maiores desafios na criação de suas filhas sendo mãe solteira? No último Dia dos Pais, eu conheci um novo termo para mãe solteira. Até porque mãe solteira não é um estado civil, né? Então, eu hoje gosto mais de usar o termo de mãe solo. Porque acaba que é uma carreira solo, né? E por trás de toda mãe guerreira que se desdobra para poder dar o melhor para suas filhas, ou pelo menos o básico, que não falte nada, que tenha uma condição de saúde bacana, um estudo bacana e tudo mais. Por trás de uma mãe guerreira dessa, sempre tem um cara que vira e fala assim, se vira, que é bem o meu caso. Porque hoje minhas filhas moram na mesma cidade que o pai. O pai, se a gente for colocar na balança, tem mais recursos, muito mais do que a gente. Ele tem disposição de tempo e tudo mais, mas não há o interesse em participar efetivamente da vida delas, né? Então acaba que os meus desafios são o seguinte: é me organizar em relação a horários, em relação às minhas disponibilidades. Um exemplo, eu acabei de chegar do dentista, porque eu tenho que ir ao dentista no horário de almoço, porque se eu me atraso para voltar para casa, eu acabo complicando a vida de quem tá com as minhas filhas no período em que eu tô no trabalho, né? Um sábado tem um happy hour depois do trabalho, eu não posso ir porque não é um ambiente para as meninas, então eu acabo abrindo mão disso daí. Então acaba que assim, é realmente desafiador, você terminar um mês com o seu salário e você paga as coisas, e aí no meio do mês uma das suas filhas precisa de uma amoxicilina que custa R$50, você pensa, meu Deus, se eu comprar o remédio eu não termino o mês. Mas enfim, a gente vive um dia de cada vez, com a única certeza de que quando você tem criança pequena e quando você tem uma carreira solo, assim como eu, a única certeza é que vão haver imprevistos. Isso é fato, né? Bom, a segunda pergunta. A ausência do pai muda alguma coisa na formação do caráter das suas filhas? Muda. Muda e, assim, hoje já é notório a diferença. Mesmo com a pouca idade das meninas, uma com 7 e a outra tendo 10, hoje elas já tomam uma postura muito diferente de uma menina que tem pai e mãe juntos. Eu vejo isso pelas brincadeiras delas, pela postura que elas tomam frente às brincadeiras que elas têm na escola, com colega, elas sempre tomam à frente de tudo. E isso é inerente a eu forçar ou não, é porque elas me veem assim, né? Elas enxergam a mãe como aquela que resolve as coisas, então para elas é muito natural a mulher tomar à frente das coisas. A minha pequena inclusive brinca que a boneca dela é mãe solteira e que ela tá dando um suporte, que ela no caso da brincadeira ali, como a minha mãe é pra mim, que dá um suporte, que ajuda no que pode. Então, assim, a personalidade delas realmente está sendo formada em cima disso, porque acaba que a gente aprende o que a gente vive, não o que falam pra gente aprender. E elas, eu acredito que vão ser mulheres muito fortes, muito independentes, e ninguém se prepara para poder conviver com elas, porque eles serão mulheres de fibra. E eu acredito que se hoje eu consigo ter essa força, que de vez em quando eu até duvido muito que eu tenha, pelas coisas que a gente passa, mas se hoje eu tenho essa força, eu acredito piamente que elas serão mais fortes que eu. Isso é certeza. A terceira pergunta aqui. Além do preconceito por ser mãe solteira ou mãe solo, você enfrenta ou já enfrentou algum preconceito por ser negra? Meu Deus! Desde a infância, porque a gente vive numa sociedade em que o negro que se sobressai, ou que tem acesso à informação, ou que tem curiosidade de obter essa informação, ele acaba incomodando um pouco. E as pessoas não esperam que a gente saiba, que a gente esteja capacitado. Eu já vivi situações aqui no meu trabalho, que não é conveniente nesse momento falar onde, mas de um cliente avisar que a supervisora iria o atender e chegar eu
e uma outra moça branca, e ele se dirigia a ela achando que ela era a supervisora, né? E aí, na verdade, quando ele soube que era eu, ele ficou meio impactado, ou mesmo na escola, isso na minha infância, quando eu me lembro de ser chamada assim, era cada coisa, cara, sabe? Era cada apelido. E sabe que criança tem 2 pontos. Criança é muito sincera, e a sinceridade de criança às vezes chega a ser cruel, né? Porque eles falam o que eles aprendem, o que pra eles é certo. E quantas vezes já me chamaram de manequim de cemitério, porque eu sempre fui muito magra, neguinha sarará, falavam muito do meu cabelo, falavam muito do meu material escolar, porque eu não tinha o mesmo material que os meninos tinham. Mas acaba que, dependendo de como você conduz as coisas, e principalmente quem está na sua retaguarda te dá um suporte para você aprender a conduzir, o que poderia ser um ofensor naquela época, hoje acaba que, na época, né, acabou que se tornou para mim, na verdade, um trampolim. Porque quanto mais me batiam, mais eu queria me sobressair. Porque eu não tinha porte físico para bater, né? Porque criança resolve no tapa. Mas eu não tinha porte físico para bater. Eu não tinha o meu pai para ir lá na escola me defender. Então o que eu fazia? Eu virava amiga das professoras. Então eu tinha nota boa, eu me sobressaía aos demais e eles começavam a precisar de mim. Foi aí que a situação começou a melhorar, entendeu? Foi nesse ponto que as coisas mudaram. Mas assim, vira e mexe, a gente se depara com um olharzinho meio esquisito. Ou então tem aqueles assim que falam: não, mas você não é negra, olha, seu cabelo é bom, cara, olha, não, mas isso aqui é progressiva, meu filho tem no mínimo 2% de formal aqui, fora a cor. E assim, eu mudei o cabelo não por ouvir demais as pessoas falarem, mas é porque eu gosto mesmo, eu gosto do loiro, eu gosto do liso, eu acho que é tranquilo de cuidar, pra mim tá de boa assim. Mas a minha pequena tem o cabelo que é um balaio e ela adora. E do jeito que ela quer levar o cabelo dela é desse jeito mesmo. Ela tem liberdade pra isso, entendeu? Deixa eu ver, depois tem mais. O que é ser mãe pra você? Cara, ser mãe pra mim hoje, eu entendo que assim, é a minha melhor graduação, sabe? Quando eu vejo uma das minhas filhas falando que aprendeu certa coisa comigo, ou quando eu me reconheço no gesto de alguma delas, ou quando elas fazem alguma coisa a fim de me surpreender, a fim de me deixar feliz, e isso é reflexo do que eu faço por elas, isso é muito bom. Eu costumo dizer que esse é meu melhor papel. Mais difícil, sem dúvida, sem a menor sombra de dúvidas, mas é o meu melhor papel. Eu nunca, na minha adolescência, porque a gente tem aquela fase que a gente começa a gostar de alguém, aí a gente começa os namoricos e a gente planeja casar e ter filhos, né? Eu nunca tive isso. Eu nunca planejei casar, eu nunca planejei ter filhos, eu nunca planejei brincar nunca gostei de brincar de boneca. Só que acabou que casei, né? Não me arrependo de ter casado, me arrependo de não ter escolhido certa pessoa para poder casar comigo. Porque eu acredito que o matrimônio ele não é feito por uma pessoa só, não basta eu querer. Essa vontade tem que partir dos dois. A maturidade de querer fazer que um casamento siga adiante tem que partir dos dois. A gente ouve muito falar que a mulher edifica a casa, mas não adianta nada, ela tá ali montando o alicerce e uma outra pessoa do lado desmontando, né? Então, me casei, tive as meninas e hoje eu falo que eu sou uma pessoa muito melhor depois delas, muito melhor mesmo, sem sombra de dúvidas. Eu não sei que tipo de pessoa seria hoje, talvez desapegada de tudo, talvez nem estaria aqui, mas elas sim são meu melhor papel, meu esteio, são as minhas filhas. Cadê? Do que você abriria mão pelas suas filhas? Eu não consigo enumerar a quantidade de coisas que eu já abri mão. E é uma abdicação que você faz sem querer nada em troca, né? É o fazer porque é parte de você. É abrir mão de relacionamento,
por você achar que a pessoa não serve pra elas, serve até pra você, mas não pra elas. Você abdicar de sonhos, por exemplo, de ir pro exterior, porque nesse momento eu acredito que a readequação da vida delas lá pode ser traumática. Então eu acho bacana não, você nesse momento se privar de estudar um pouco mais, porque você quer ter um tempo saudável com elas à noite, que é o único tempo que você tem com elas, né? Fora as coisas pequenas, que é você ir num barzinho, você ir numa festa, porque você acha que pagar R$100 no ingresso, você pensa, poxa vida, com R$100, o que eu faço com as meninas? Com R$100 eu posso comprar, sei lá, uma caixa de leite para uma, a lata do leite da outra, que não tolera o cheiro de leite, posso comprar não sei quantos Toddy, ou então eu posso levar elas no cinema, a gente passa uma tarde bacana, ou então eu posso comprar, sei lá, um parzinho de roupa para cada uma, ou eu posso guardar porque daqui a pouco tem que trocar o óculos da pequena, ou deixar de comprar alguma coisa pra mim, como várias vezes aconteceu. Então assim, cara, a gente faz sorrindo, faz porque tá aqui, é na nossa essência. Olha, quando é pra você ser mãe, e eu falo com propriedade, eu até as minhas filhas nascerem, especificamente a mais velha, eu nunca tinha pego um bebê no colo, nunca, porque nunca tive esse negócio de ser apaixonada com criança e ter aquela vontade e tal, nunca. E quando a Carol nasceu, pra mim foi instintivo, de não ter medo de pegar, de dar o banho. Eu dei o primeiro banho na Carol, eu cuidei do umbigo, e assim, eu li muito pra fazer isso, mas assim, aquele medo, aquele choque que todo mundo tem, eu, graças a Deus, não tive. Então, assim, abrir mão, fácil. Qual seria a sua reação se uma de suas filhas se assumisse gay pra você? Olha, é engraçado, né, que a gente ouviu muito falar assim, que se for na casa dos outros é gay, se for na minha casa é homossexual, né? E eu não gosto muito dessas colocações, porque você nunca sabe do dia de amanhã, né? E se isso acontecer, acaba que, assim, não é uma escolha, porque ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe ser humilhada pelos outros, ninguém escolhe ser discriminada e tudo mais. O choque acontece. Eu acho que eu reagiria da mesma forma que se elas dissessem pra mim que estariam grávidas, por exemplo. Pô, tá grávida? Ok, vamos cuidar. Poxa vida, é gay? Vamos viver. Se cuida do mesmo jeito, se preserva da mesma forma, cuidado com as pessoas que você vai conviver. Mas é isso aí, não vai deixar de ser filha, não vai deixar de ser parte de mim, não vou deixar de amar por conta de uma opção ou porque ela nasceu assim. Isso pra mim é indiferente. Continua filha, continua amando, continua parte de mim. É isso. Obrigada pelo convite. Eu espero ter contribuído com vocês. E elas não estão aqui porque estamos no horário de almoço, né? Como eu te disse, a gente faz as coisas à medida que dá, à medida que sobra tempo. Precisando, estamos aí para qualquer outra pauta. Obrigada e até uma próxima. Beijo.